aqui na superfície, aqui lateral, né, da cabeça, e tem aqui uma parte mais interna, que ele penetra dentro do osso temporal. E no ouvido são realizadas duas funções, que são a audição e o equilíbrio. E só um parênteses que eu faço aqui para vocês, apesar da gente estudar o ouvido aqui em anatomia visceral, mas o ouvido é uma estrutura somática. Ele vai relacionar o ambiente, o indivíduo com o meio ambiente. Você vai escutar, se você movimentar, né, sua cabeça no espaço, você vai ter essa sensação de equilíbrio. Então, vocês vão estudar, por exemplo, na neuroanatomia, todas as funções de audição e equilíbrio são somáticas. Inclusive, o nervo responsável pela audição e equilíbrio, que é o nervo vestíbulo coclear, ele se classifica como somático, tá? Então, aqui no ouvido são, né, realizadas essas duas funções. E o ouvido, ele é dividido nessas três regiões. O ouvido externo, ele é constituído pela orelha, a orelha também é chamada de pavilhão auricular, e um canal que conduz aqui a onda sonora internamente, que se chama meato acústico externo. Ele tem um orifício aqui no crânio, mas o meato, como um todo, ele tem assim, uma parte cartilaginosa aqui mais externamente e tem uma parte dentro do osso. Essa região aqui pequena se chama ouvido médio. Ele é separado do ouvido externo pela membrana timpânica. Membrana timpânica é uma membrana, como se fosse uma estruturazinha assim, que vai separar o ouvido externo do ouvido médio. E por isso, como ele está em contato com a membrana timpânica, o ouvido médio também é chamado de cavidade timpânica. Então, eu chamo ouvido médio ou cavidade timpânica são sinônimos. E aqui mais internamente, uma estrutura assim mais complexa é o ouvido interno, que como ele tem essa morfologia complexa, ele tem assim, uma estrutura parecendo um caracol, ele tem os canais, então se chama labirinto. Então, o labirinto é o ouvido interno. Se ele estiver inflamado, é uma labirintite. Como aí está o aparelho da audição e do equilíbrio, quando você tem labirintite, você fica tonto, né? Porque você não tem essa sensação de equilíbrio do corpo, e você pode ter também um zumbido, um déficit auditivo, porque compromete e inflama essas estruturas aí internas do ouvido. Mandaram o convite para a sala. Então, Ludmila, você mandou aquele link? Porque aquele link... O pessoal já fez a solicitação, está pensando em aceitar, né? Pois é, mas aquele link que eu lhe mandei, o link que eu mandei para a Ludmila já é direto da reunião. Então, entra já direto nesse link que a Ludmila vai botar, porque aí depois, se tiver pendência, eu admito depois da aula. Viu, Ludmila? Fale aí para eles entrarem direto nesse seu link aí. Bem, então, só retomando aqui, repetindo, né? O ouvido, ele tem essas três regiões. O ouvido externo, ele é formado por duas regiões diferentes, que são a orelha e o meato acústico externo. O ouvido médio, ele se separa do ouvido externo pela membrana timpânica e ele também se chama cavidade timpânica. É uma estrutura bem pequena. Se você imaginar um cubo, é um cubo de aproximadamente 1 centímetro, então é como se fosse o tamanho da pontinha aqui do dedo. E dentro do ouvido médio se localizam os ossículos da audição, que são o martelo, o estribo e a bigorna. E essa região aqui mais interna, que tem uma morfologia complexa, é chamada de labirinto de ouvido interno ou labirinto. A gente vai estudar as estruturas que se localizam em cada uma dessas três regiões do ouvido. Então, com relação à audição, como é que acontece o mecanismo da audição? O som ele vai se propagar no ar atmosférico através de ondas sonoras. A função da orelha aqui é coletar as ondas sonoras. É como se fosse assim um funil. Aí vem aqui a onda sonora, ela entra aqui na orelha e o meato acústico externo, que é um canalzinho assim de mais ou menos 2,5 centímetros de comprimento, ele conduz aquela onda sonora até a membrana timpânica. Quando a onda sonora chega aqui na membrana timpânica, a membrana timpânica vibra, digamos assim, ela balança, ela vibra.
Então, aqui no ouvido médio, essa onda sonora ela é convertida em vibração mecânica. Aí a membrana timpânica ela está ligada ao martelo. O martelo se articula com a bigorna se articula com o estribo, e o final do estribo ele já está em contato com o ouvido interno. Dentro do ouvido interno existem líquidos, existe a endolinfa e a perilinfa. Quando a membrana timpânica vibrou, então o martelo vibrou, a bigorna vibrou, o estribo vibrou. E o estribo ele já está em contato com esse líquido. Então, se o estribo vibrou, o líquido também vai vibrar. É como se você jogasse uma pedrinha numa água. Então, vai vibrar também aquele líquido. Então, no ouvido interno, existe essa conversão da vibração mecânica em uma vibração líquida. Esse líquido, quando ele vibra, quando ele balança, ele vai estimular os receptores da audição, que estão dentro dessa estrutura aqui, que parece um caracol, que é a cóclea. Então, a cóclea, ela apresenta estruturas histológicas, isso aí você tem que ver na histologia, e esses receptores, que a gente chama de órgão espiral ou órgão de corte, ele vai transformar aquela vibração líquida em um impulso nervoso. Aí esse impulso nervoso, que é como se fosse uma forma de energia, ele vai ser conduzido através desse cordãozinho aqui, que é o nervo vestíbulo coclear, até o cérebro. Aí lá no cérebro você vai interpretar, você vai entender aquele som. Depois, anatomia visceral e neuroanatomia, elas andam muito assim em sintonia, porque a gente começa a estudar aqui ouvido, mas o mecanismo mesmo da audição, você estuda na neuroanatomia. Existe uma aula da neuroanatomia que são as vias sensitivas. Aí tem a via óptica, a via da audição, e aí você vai ter essa integração lá. Então, no ouvido só tem o receptor da audição. Aí esse receptor transforma esse estímulo em um impulso nervoso. O impulso nervoso ele vai ser conduzido para o cérebro por um fiozinho, que é o nervo, é como se fosse um fio elétrico, nervo. E quando esse impulso nervoso ele chega lá no cérebro, numa região bem específica aqui do cérebro, que se chama giro temporal transverso anterior, é que acontece mesmo a interpretação do som. Se acontece alguma interrupção desse sistemazinho, aí a audição ela fica comprometida. A gente tem dois nervos, vestíbulo coclear. Se você tiver uma lesão de um nervo vestíbulo coclear, você perde a audição só no ouvido, mas continua ouvindo no outro, né, ouvido. Então, mas se for uma lesão, por exemplo, bilateral, a pessoa pode perder completamente a audição, por um trauma, por alguma... O aparelho auditivo, na verdade, é um amplificador do som, né? Com o passar do tempo, ou por alguma lesão, ou por a idade mesmo, né? Esse aparelho ele vai sofrendo uma degeneração. A pessoa fica com uma diminuição do déficit auditivo. Mas é um amplificador. Um surdo não adianta botar. O aparelho é para quando você já perde um pouquinho o poder auditivo. Aí é como se ele estivesse ampliando aquele som. E o nervo vestíbulo coclear, portanto, lembrando que os nervos cranianos, eles são em número de 12, eles são numerados em algarismo romano. Na anatomia 1, a gente falou muito do trigêmeo, que é o 5, e do facial, que é o 7. O vestíbulo coclear é o 8º, ele é o 8º par de nervo craniano, ele é um nervo exclusivamente sensitivo, e ele está relacionado tanto com a audição como com o equilíbrio. Na verdade, esse nervo, quando ele chega no ouvido, ele se divide em dois. Aí a parte coclear vai para a cóclea, está relacionado com a audição. E a parte vestibular vai para o vestíbulo e está relacionado com o equilíbrio. Então, ele, na verdade, é como se fossem dois nervos que se fusionam. Então, nessa aula de hoje, a gente vai estudar isso. Vamos estudar as estruturas que compõem nesse aparelho da audição e do equilíbrio, estudando cada uma das suas partes, o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno. Então, aqui a gente vai estudar primeiro o ouvido externo. Ele se estende aqui, né, do meio externo até a membrana timpânica. E a membrana timpânica, essa estruturazinha cinza aqui, é que vai separar o ouvido externo do ouvido médio. E o ouvido médio, o ouvido externo, ele é formado por duas estruturas diferentes. Pavilhão auricular, né, tudo relacionado à orelha, a gente chama de auricular.
Vocês lembram que os nervos aqui auriculares, nervo auricular superior, anterior, posterior, estão relacionados à orelha. E o meato acústico externo, que é esse conduto aqui. É um conduto, é um canalzinho de mais ou menos 2,5 centímetros. Ele, uma parte é cartilaginosa e uma parte já é no osso, dentro do osso temporal. E o ouvido externo, ele é essa estrutura em forma de funil, lembra um funil? E ele é utilizado para captar as ondas sonoras e enviar essa onda sonora até chegar aqui na membrana timpânica, que é onde vai acontecer todo esse processo da audição. Então, vamos estudar primeiro aqui a orelha. Então, aqui a orelha é uma prega cutânea, né, formada principalmente de pele, na face lateral da cabeça, mas é reforçada internamente por cartilagem elástica. Então, o que dá essa consistência, essa dureza aqui à orelha é a presença de cartilagem elástica no seu interior. A cartilagem elástica, ela está aqui em cima, ó. Você vê que aqui embaixo, nessa região inferior que a gente chama de lóbulo, não tem cartilagem, porque a função da cartilagem é manter ela rígida, assim, durinha, em pé. Então, essa parte aqui que ela tem que ficar pendendo, caindo, ela não precisa de cartilagem. E ela apresenta elevações, depressões, ela sempre tem esse formato aqui nas pessoas. E cada regiãozinha, ela tem um nome. Porque durante a comunicação, às vezes a pessoa tem uma lesão, né, tem um corte, tem uma perda mesmo de alguma regiãozinha dessa aí, em acidente, em mordida, por exemplo. Então, cada região tem um nome para facilitar a comunicação entre os profissionais. Então, o que é a hélice? Que ela também pode ser escrita com X, né, que vem do latim, então, alguns livros traz hélix, ou hélice. Hélice é todo esse contorno aqui mais externo, essa borda aqui externa. A gente chama de hélice. Associada à hélice, que é a hélice assim elevada, nessa borda elevada, tem uma depressão que acompanha aqui a hélice no seu contorno. Essa depressão aqui é a escafa. Aí aqui mais internamente tem uma outra elevação, outra borda, assim como se fosse paralela à hélice. Essa borda aqui é a anti-hélice. A anti-hélice, ela vem aqui única, mas quando ela chega aqui superiormente, ela se bifurca, ela forma assim ela se abre, ela forma duas bordas. E essa região aqui que fica, essa depressão entre essas duas bordas, é a fossa triangular. E como eu falei, todo mundo tem essas mesmas regiões. Pode ser mais aberto, pode ser mais fechado, pode ser maior, pode ser menor, mas todo mundo é desse jeito aí. Tem a hélice, a anti-hélice. A anti-hélice tem a forma de um Y, ela abre lá em cima, ela vai formar essa depressão aqui, que é a fossa triangular. O lóbulo, essa parte aqui inferior, como eu já falei, ela é desprovida de cartilagem, ela não tem cartilagem. Ela é simplesmente pele e a gente utiliza para colocar um brinco. Ela tem uma sensibilidade razoável, mas ela não é tão sensível. Ela tem também uma vascularização pobre. Então, ela sangra, mas não é abundantemente. E ela tem uma sensibilidade, mas também não é assim uma sensibilidade exacerbada. A concha, essa depressão aqui, é o fundinho mesmo, é a concha. Aí a concha, ela vai ter um orifício e esse orifício já é o meato acústico externo. Ela vai se continuar internamente pelo meato acústico externo. Então, isso aqui tudo é a concha. Aí a concha, ela é assim limitada aqui em cima e aqui embaixo por duas bordazinhas de cartilagem. Essa aqui da frente, ó, é o tragus, que seria esse aqui, ó. É o tragus. E aqui embaixo, esse aqui, próximo do lóbulo, é o antitragus. Então, ele tem essa conformação. Aqui é cartilagem elástica, né? E essa cartilagem é exatamente para dar essa sustentação à orelha. O quê? O tragus é esse aqui na frente, ó. Tragus, e aqui embaixo é o antitragus. É como se ele estivesse assim, em oposição. Um embaixo, o outro aqui mais na frente, ó. Então, essas aí são as estruturas da orelha. A orelha, ela vai ser irrigada, que a estrutura dela, a irrigação dela, por ramos da artéria carótida externa. Para a gente relembrar, essa aqui é a artéria carótida comum,
que do lado esquerdo ela é ramo do arco da aorta. E do lado direito, ela é ramo do tronco braquiocefálico, né? Porque o arco da aorta, que é quando a aorta faz aquela curvinha, dá 3 artérias. Carótida comum esquerda e subclave esquerda, duas do lado esquerdo, e do lado direito só um, que é o tronco braquiocefálico. Aí o tronco braquiocefálico se bifurca e dá a carótida comum direita e a subclave direita. Mas a carótida comum, ela sobe aqui, né, no pescoço de cada lado, bem próximo aqui essa glândula, que é a glândula tireoide. Aqui em cima, essa cartilagem do pomo de Adão é a cartilagem tireoide. Aí, ao nível da borda superior da cartilagem tireoide, né, que forma o pomo de Adão, a carótida comum, ela vai se bifurcar em carótida externa e carótida interna. A carótida interna, ela entra dentro da cavidade craniana para irrigar o cérebro, lá no canal carótico, aquele buraquinho lá do osso temporal. E a carótida externa, ela fica por fora mesmo aqui, né? E vai irrigar o couro cabeludo e a face. E também a orelha, que está aqui externamente. Aí a artéria carótida externa, ela vai dar esse ramo aqui terminal, que é a temporal superficial, e ela vai dar esse ramozinho aqui atrás, ó, que vai passar atrás da orelha, que é a auricular posterior. Então, ficam assim como se fossem essas duas artérias em torno aqui da orelha. Uma na frente, que é a temporal superficial, e uma aqui atrás, que é a auricular posterior. E elas vão ser responsáveis pela irrigação da orelha. As veias têm o mesmo nome. Então, tem veia temporal superficial, tem veia auricular posterior, que vão fazer a drenagem também da orelha. E eu falei também que a orelha ela tem uma sensibilidade, né? E essa sensibilidade, ela provém principalmente desses dois nervos aqui, ó, então, também um aqui na frente e outro aqui atrás. Esse aqui na frente se chama nervo auricular magno. E ele esse de baixo, é o auricular magno. E o auricular magno, ele se origina nesse conjunto de nervos aqui do pescoço que forma o plexo cervical, contendo contribuição principalmente dos nervos C2 e C3. Lembrar que esse cervo aqui quer dizer nervo cervical, porque os nervos têm os cranianos e os espinhais. Aí o cervical do pescoço já é um nervo espinhal. Então, esse aqui embaixo é o auricular magno. Esse aqui na frente é o nervo aurículo temporal. O nervo aurículo temporal, ele já provém de um nervo craniano, que é o 5, que é o trigêmeo. Então, depois a gente vai relembrar, na próxima aula eu vou relembrar para vocês todos esses nervos cranianos. Eles são numerados em algarismo romano, vestíbulo coclear, eu acabei de falar, é o 8, o trigêmeo é o 3, é o 5, desculpa, é o 5. Mas como o trigêmeo tem esse nome de trigêmeo, que ele se divide em 3, aí o V1, quer dizer, a primeira divisão é o oftálmico, o V2, a segunda divisão é o maxilar, e o V3, a terceira divisão, é o nervo mandibular. Aí o nervo aurículo temporal, ele se origina da terceira divisão do trigêmeo, que é o nervo mandibular. E além desses dois nervos aqui, que são os principais da orelha, ela também ainda recebe contribuição do nervo vago, que é o 10, e do facial, que é o 7. Na verdade, vocês também vão estudar essa neuroanatomia, que na orelha é um entroncamento de vários nervos. Aí chega o vago, o facial, o trigêmeo e ainda um assim, mais internamente aqui, que é o glossofaríngeo. Ele vai inervar já o ouvido médio, não o ouvido externo, mas o ouvido médio. Então, essa é a irrigação e a inervação da orelha. Então, a orelha, ela tem um buraquinho que se chama concha, uma depressão, que é a concha. Aí, essa concha, ela vai dar continuidade a um canalzinho que se chama meato acústico externo. Como eu falei, não é muito grande, não. É isso aqui, ó. É onde a gente bota o cotonete. Onde você bota lá o cotonete para higienizar teu ouvido, é no meato acústico externo. Se você apertar muito, né, até bate lá no fundo, dá uma dorzinha, porque ali já é a membrana timpânica. Inclusive, quando você vai fazer a higiene, você não deve introduzir demais. Aquela higiene é mesmo mais externa. Porque a membrana timpânica, ela pode sofrer ruptura. Às vezes a pessoa bota, sei lá, uma chave de carro, bocal de caneta, uma peninha de galinha, uma presilha. Então, não é recomendado nada disso aí. Porque às vezes pode ter um movimento mais abrupto
E aí pode ter uma ruptura da membrana timpânica. Oba, pode entrar. Então, o meato acústico externo é um conduto com aproximadamente 2,5 centímetros de comprimento, que vai desde o pavilhão auricular, ou seja, desde a concha, até a membrana timpânica. Ó. A membrana timpânica é isso aqui cinza, que é, como eu falei, a membrana timpânica é como se fosse isso aqui, ó, como se fosse uma membranazinha, né, separando o ouvido médio do ouvido externo. Qual a função do meato acústico externo? É conduzir, é levar as ondas sonoras até a membrana timpânica. É fazer com que aquela onda sonora chegue lá na membrana timpânica, para a membrana timpânica vibrar. O meato acústico externo, aqui lateralmente, ele é formado de cartilagem ainda. Aquela mesma cartilagem elástica que formou aqui na orelha vai formar o início do meato acústico externo. E essa parte aqui mais medial, ou seja, mais interna, ela já é uma parede óssea. E ela é formada aqui dentro do osso temporal. Toda essa estrutura aqui do ouvido médio, do ouvido interno, eles estão dentro do osso temporal. Então, a parte lateral é cartilaginosa e a parte medial é óssea. E o meato acústico externo, ele é revestido aqui externamente, ó, por pele, né? Nossa pele, ela entra lá dentro, e essa pele é rica em pelos, esses pelos aí são chamados de tragos, e também ela é rica em glândulas sebáceas e glândulas ceruminosas, que vão produzir o cerumen, que é a cera do ouvido. E essas estruturas, pelos e cerume, ele tem uma função protetora. É evitar que corpo estranho, inseto, por exemplo, penetre lá dentro do ouvido, na profundidade do ouvido. Então, aquela cerazinha do ouvido, é como eu falei, não pode deixar em excesso. Mas ela tem essa funçãozinha de... Né, ela vai produzir assim, uma substância oleosa, cerosa, que vai reter aquele corpo estranho, partícula de poeira, para não ir lá para a membrana timpânica, lá internamente. Então, esses são, né, as estruturas que compõem o ouvido externo. Pavilhão auricular, também chamado de orelha, e meato acústico externo. A membrana timpânica é um septo, ou seja, uma parede, né, que vai separar aqui o ouvido externo, o meato acústico externo, do ouvido médio. A membrana timpânica é uma membrana que ela tem uma face lateral, está voltada para fora, e uma face medial, que está voltada lá para dentro. Essa face lateral, ela é revestida de pele, aquela mesma pele que estava lá no meato acústico externo, ela vai revestir a membrana timpânica aqui por fora. Mas, internamente, ela não vai ser revestida de pele, ela vai ser revestida de mucosa. A gente sabe que nosso corpo, por fora, é pele, mas por dentro, boca, nariz, ânus, vagina, por dentro é mucosa. E essa membrana timpânica, ela vai ser exatamente a transição, por fora é pele, por dentro é mucosa. A membrana timpânica, que lateralmente, ela é côncava. Todo mundo já viu uma antena parabólica, né? Ela tem aquele formato da antena parabólica, ela tem assim uma concavidade. E o centro daquela concavidade se chama umbigo. E ela é assim inclinada, ó. Você vê que ela não é retinha, assim, na vertical não, ela é um pouco inclinada. Como fica inclinada também a antena parabólica. Isso aí ela vai facilitar essa coleta das ondas sonoras, essa posição e essa concavidade central que é o umbigo. E é inervada aqui, essa face lateral, pela terceira divisão do trigêmeo, que é o nervo mandibular, e pelo nervo vago. Já internamente, aqui nessa parte já de mucosa, assim como todo o ouvido médio, ela já é inervada por outro nervo, que é o nervo glossofaríngeo. O nervo glossofaríngeo é o nervo número 9. E internamente, a membrana timpânica, ela está fixada nesse ossozinho aqui, que se chama martelo. Ela está coladinha lá no martelo. Então, na hora que ela vibra, aí o martelo, que está colado nela também, vai vibrar também. O martelo, ele tem assim um cabozinho, que a gente chama de manúbrio. Então, ele está fixo, né? A membrana timpânica, ela fica fixa no manúbrio do martelo. Existe um aparelho, né, para o médico visualizar que o ouvido externo se chama otoscópio. Então, quando você está suspeitando de uma inflamação, a inflamação do ouvido se chama otite. Então, se está aqui no ouvido externo, a gente chama otite externa.
Se está lá no ouvido médio, é uma otite média. Se está lá no ouvido interno, é uma otite interna. Então, quando você está com a dor, alguma coisa, suspeitando de uma inflamação, de uma perfuração, de um corpo estranho, de um inseto, aí o médico bota esse aparelhozinho aí, é o otoscópio, né? E quando ele, não sei se alguém já fez, aí ele puxa assim um pouquinho. Porque o meato acústico externo, ele tem assim ele não é bem retinho, ele tem assim uma curvinha lá embaixo. E é exatamente aqui onde vai ficar a água. A água não passa lá para dentro, não, né? Claro, membrana, a água vai até ela, mas não passa para o outro lado. Aí aquela água às vezes fica acumulada aqui. Você dá uns pulinhos, né? Faz algum movimento para ela sair. Mas aí o médico também, ó, essa aqui é a membrana timpânica já, isso aqui. Aqui são as paredes, assim, do meato acústico externo, e lá no fundo a membrana timpânica. Ela, quando ela está sadia, ela tem essa coloraçãozinha pálida, ela é assim, um rosa clarinho, porque quando ela está inflamada, que é uma otite, aí ela fica já bem vermelha, né, aquele aspecto de inflamação, e, assim, às vezes com alguns pontos de secreção purulenta, com pus, né, que fica mais ou menos isso aqui, ó. Ela já bem inflamada. Aqui, nessa outra figura, nessa imagem aqui, também através, assim, de uma visão do otoscópio, foi introduzido um dreno. Às vezes, quando a pessoa tem uma otite, ou às vezes até uma hemorragia, e aí tem muito sangue, ou muito pus lá dentro, aí o médico ele vai botar um drenozinho aqui para liberar aquele líquido lá dentro, né? E depois vai fechar de novo, vai fazer a cirurgia. Aqui, por exemplo, um corpo estranho, né? Uma formiguinha aqui dentro do ouvido, então também a pessoa chega no hospital com suspeita. E aqui, ó, uma perfuração já, né? Aquela já bem perfurada. O médico faz uma incisãozinha. Ele faz uma incisão, depois ele reconstitui. Porque quando a pessoa tem, por exemplo, uma otite, aí toma um antibiótico, né? Você vai tomar, normalmente cura. Mas às vezes a pessoa tem recorrência e tudo e não cura, tem alguma outra hemorragia lá dentro, aí o médico bota esse drenozinho. É provisório, né? Só enquanto vai escoar todo aquele líquido purulento, aí depois ele retira o dreno. Vamos falar agora sobre o ouvido médio, que nessa figura aqui, ó, é essa regiãozinha aqui. O ouvido médio, ele é uma pequena câmara preenchida por ar, né, ocupada também pelos ossículos, localizada no osso temporal e que ela, como eu falei, se você imaginasse um cubo, um quadradinho, é um quadradinho de mais ou menos 1 centímetro de comprimento, tamanho dessa pontinha aqui do meu dedo. E dentro dessa estruturazinha pequena tem 3 ossos pequenos, por isso a gente chama de ossículos, né, o diminutivo de osso. São 3 ossos bem pequenos, que são o martelo, que é esse primeiro aqui, que está fixado aqui na membrana timpânica, o estribo, a bigorna, que é esse aqui do meio, e o estribo, que parece mesmo aquele estribozinho do cavalo, né? Então, martelo, bigorna e estribo. E além desses 3 ossículos, dentro do ouvido médio também tem 2 músculos, também bem pequenos, que são o músculo tensor do tímpano e o músculo estapédio. Vou já mostrar em outra figura. Ó, esse aqui é o tensor do tímpano. E o estapédio não está mostrando essa figura, mas vou mostrar depois. Mas aí estão os ossículos da audição. Então, esse primeiro aqui é o martelo. O martelo, ele tem assim, essa parte bem arredondada, eu chamo de cabeça, é a cabeça do martelo. Aí aqui ele se estreita, esse estreitamento aqui é o colo, todo osso, né? Tem a cabeça e o colo. Aí aqui a parte do colo vão sair 3 projeções, que eu chamo de processos. Esse aqui embaixo é o manúbrio, ele que está fixado lá na membrana timpânica. Essa pontinha aqui para frente é o processo anterior. E essa pontinha aqui, pequenininha do lado, é o processo lateral, tá? Então, assim, a parte, digamos, principal, entre aspas, é o martelo, porque o martelo é que está colado na membrana timpânica. Esses outros é mais para ancorar lá ele na posição. Esse outro osso aqui é a bigorna. A bigorna, ele tem um corpo, esse osso tem um corpo e tem 2 pontinhas. Essas pontinhas são os ramos. O ramo curto
e o ramo longo. A cabeça do martelo se articula com o corpo da bigorna. E o ramo longo da bigorna se articula com a cabeça do estribo. E essas duas articulações aqui, elas são sinoviais. Aí vai ter uma cápsula, líquido sinovial dentro deles, e que permite que na hora que um osso se movimente, o vizinho também se movimente. Isso a gente chama de vibração mecânica desses ossículos. Aí o final aqui do estribo, que é a base do estribo, já vai estar em contato com o líquido. Então, na hora que o estribo vibra, o líquido lá dentro do ouvido também balança. E esse líquido, ele vai estimular os receptores lá do órgão espiral, o órgão de corte, porque na histologia chama órgão de corte. Só que corte é uma pessoa, é um epônimo. E na anatomia a gente chama mais de órgão espiral, mas é a mesma estrutura. Vocês chegaram a ajudar o ouvido na histologia? Que tem o ouvido, claro, tem a parte anatômica, né, macroscópica, e tem a parte histológica. O órgão de corte já é histológico, eu não vejo a olho nu, né? Bem, e o estribo também ele vai ter a cabeça, o colo, esse estreitamento, aí vai ter o ramo anterior e o ramo posterior, e vai ter a base. Essa base aqui, a gente vai lá falar sobre ela, que é a base do estribo, fecha a janela do vestíbulo. Vou já explicar isso para vocês. Então, tudo isso aí dentro de uma cavidade em torno de 1 centímetro de lado. No cadáver, a gente não vai conseguir ver isso aí, porque é muito pequeno, né? Tudo guardado dentro de uma caixinha de osso, dentro do osso temporal. Então, no laboratório, vai ter um ouvido em cada bancada desse tamanho aqui, uns 30 centímetros, 40, sei lá, para você estudar, entender isso aí. Esse mecanismo. E além desses ossículos aqui, tem também 2 músculos no ouvido. Esse músculo aqui, ele se chama músculo tensor do tímpano. Ele também fica assim dentro do osso, que a gente chama de canal para o músculo tensor do tímpano. Isso aqui é osso, isso aqui também é osso. Ele fica dentro assim de um canalzinho. Às vezes não parece mal da senhora. Acho que é porque na hora que eu paro, por isso é que eu fico o tempo todo assim, ó. É porque na hora que eu paro, ele desaparece mesmo. Mas esse aqui, ó. Esse é o tensor do tímpano. O músculo tensor do tímpano, ele se fixa, que ele se insere no manúbrio do martelo. Ou seja, o manúbrio do martelo é como se fosse assim, é também chamado de cabo, viu? Tem ali que chama ele de cabo. É como se fosse o cabo que tu pega no martelo. Aí, de um lado, ele está fixado na membrana timpânica e no outro vai se fixar o tendão desse músculo. Então, quando esse músculo se contrai, ele puxa, a gente chama, traciona, puxa o martelo e, consequentemente, a membrana timpânica também. Puxa para onde? Para dentro. Então, vai botar, traciona medialmente, né, o martelo e, consequentemente, também a membrana timpânica. Essa é a função dele, é puxar a membrana timpânica para dentro, medialmente. E ele é inervado pelo nervo mandibular, que é a terceira divisão do trigêmeo. O nervo mandibular, assim, a função principal dele é inervar os músculos da mastigação, mas ele inerva também o músculo tensor do tímpano. Já aqui, nessa figura, a gente não está vendo o estapédio. Está vendo só essa coisinha vermelhinha bem aqui? É o músculo estapédio. É o menor músculo do corpo humano. Ele é só uma coisinha também, né, muito pequena. Esse é o músculo estapédio. E o músculo estapédio, ele vai se fixar no estribo, ó, que é o estribo, a cabeça do estribo, lá na transição da cabeça com os ramos, que é o colo. E quando ele se contrai, ele já vai tracionar essas estruturas aí medialmente. É como se fosse um cabo de guerra que o tensor do tímpano está puxando para dentro, medialmente, e o estapédio está puxando para fora, está puxando lateralmente. E a função desses 2 músculos é proteger o ouvido interno contra sons muito, muito altos, ou seja, amortecer as vibrações sonoras. Todo mundo já viu aquelas caixas de som que tem assim na tela? Tu aumenta muito o som, chega lá, balança assim. E nossa membrana timpânica também é assim, quanto mais alto o som, mais ela vibra. Isso aí é prejudicial a membrana timpânica, essa vibração excessiva. Todo mundo sabe também que quem trabalha em aeroporto, né, lá mesmo na pista, quem trabalha em boate, é obrigatório usar protetor auditivo, porque esse som muito alto ele prejudica a audição.
E esses dois músculos, eles são exatamente para quando ela vibrar muito, eles, né, amortecer essa vibração para não vibrar tanto. E, portanto, é uma proteção da membrana timpânica. Então, amortece a vibração sonora, né, a vibração da membrana timpânica, protegendo o ouvido contra sons muito altos. Qual é o nervo craniano 7? O 7 é o facial. O estapede até pulei. O estapede é inervado pelo nervo facial. 7. Então, o tensor da face lata, o tensor do tímpano é o trigêmeo, só que aquele 3 eu já expliquei, a terceira divisão do trigêmeo. A terceira divisão do trigêmeo é o nervo mandibular. Qual é a primeira divisão do trigêmeo? É o oftálmico. E a segunda é o maxilar. Então, a gente, por exemplo, artigo científico, você for ler em qualquer revista científica, ele só bota assim, NC, né, nervo craniano, aí bota V1, V2, V3. É uma abreviatura, né, que todo mundo utiliza. E o que é a tuba auditiva? A tuba auditiva, antigamente era chamada de trompa de Eustáquio, ela tinha um epônimo. E o que é a tuba auditiva? A tuba auditiva, na verdade, não é uma estrutura assim, responsável pela audição, não. Ela está lá no ouvido. Mas a tuba auditiva, que é essa estrutura aqui, ó, aparecendo? Que é essa estrutura aqui, o nome já está dizendo, é um tubo, né, um canalzinho, que ele vai comunicar o ouvido médio com a nasofaringe. A nasofaringe é uma estrutura, é uma parte da faringe que faz parte do sistema respiratório. Quando eu respiro, o ar passa lá. Ó, primeiro o sistema respiratório, o primeiro órgão é o nariz, o segundo é a faringe. Então, eu respirei, o ar passou lá na faringe. E essa tuba auditiva, ela comunica o ouvido médio com a nasofaringe, ela tem importância grande, que é igualar a pressão atmosférica, a pressão do ar, nos dois lados da membrana timpânica. Que a membrana timpânica, ela é uma parede que separa duas regiões que tem ar. Aqui fora o ouvido externo e aqui dentro o ouvido médio. Só que quando a gente muda bruscamente de altitude, por exemplo, quando você muda bruscamente de pressão, aí a membrana timpânica ela fica sendo assim sugada para um lado, porque tem um lado de grande pressão e outro de menor pressão. Quando você viaja de avião, quando você está lá na Cidade do México, um lugar muito alto, quando você faz mergulho submarino, né, que a gente costuma fazer. Então, quando você sobe muito ou desce muito, aí você tem um desconforto no ouvido. O que é aquele desconforto, né? Essas duas regiões que contêm ar dentro do teu corpo com pressão muito diferente. Aí, quando você respira, deglute, boceja, o ar vai entrando lá dentro e vai igualando essa pressão. É dos dois lados. Então, isso é que é a função dela, é igualar a pressão no ouvido médio, né, que está lá dentro, com a pressão atmosférica, a pressão aqui mesmo ambiental, tá? O ato de bocejar, de deglutir, ela abre-se um pouquinho. Aí, por isso é que, quando, por exemplo, vai viajar de avião, você mastigar chiclete, engolir ali, ele facilita isso aí. Nas crianças, ela é mais aberta. Nos adultos, ela é um pouquinho mais fechada. E como ela é muito aberta em criança, isso facilita muito a propagação de infecção. Às vezes está com uma faringite, uma amidalite, aí atinge lá o ouvido também, dá uma otite também. Porque ela pode, né, permitir essa propagação de infecção, principalmente na infância, porque ela é mais aberta do que no adulto. Mas essa cavidade timpânica, esse ouvido médio, é como se fosse uma caixinha de 6 lados, né, um cubo, delimitada assim por estruturas, que a gente chama de paredes da cavidade timpânica. Essa parte aqui, ela fica assim, uma coisa meio abstrata, alguns alunos têm dificuldade de ver essas paredes da cavidade timpânica. Mas essa imagem aqui primeiro, isso aqui, ó, é a membrana timpânica, é como se eu estivesse vendo a membrana timpânica de dentro do ouvido médio. Então, é uma vista lateral de dentro do ouvido médio. Essa aqui é como se eu estivesse no ouvido médio, olhando para o ouvido interno. Então, essa aí é a parede medial da membrana timpânica. Aqui em cima é a parede superior. Aqui embaixo é a parede inferior, desculpa. Aqui seria na frente, é a parede anterior.
E aqui atrás é a parede posterior. Lá no laboratório, quando vocês pegaram aquela coisona grande, vocês abrirem isso aí, porque lá ele é removível, assim como se fosse uma tampinha, o teto é removível, aí você vai entender melhor essa relação espacial das estruturas. Mas essa parede aqui posterior, você vê que é como se a parede ela viesse aqui pequenininha, uma estrutura menor, aí é que ela tem uma expansão. Se ela fosse quadradinha aqui atrás ela tivesse assim uma coisa aumentada, uma expansão. Isso aí se chama recesso epitimpânico. Em anatomia, recesso é um espaço, epi é em cima. Ela tem assim um espaço a mais lá em cima do tímpano. Aí o recesso epitimpânico. Ele também é chamado de ático. E ele se comunica. Todo mundo lembra que essa parte aqui do osso temporal é o processo mastoide. O osso temporal ele é pneumático. Ele tem cavidade que contém ar. E o nome dessas cavidades é antromastoide, que está aqui, ó. Então, o ouvido médio que está lá dentro, ele tem uma comunicação com as cavidades que a gente tem aqui. Inclusive, quando a pessoa tem uma otite média, uma inflamação aí com secreção purulenta, às vezes cria uma fístula, um buraquinho bem aqui e sai pus por aqui, ó. Isso é uma fístula, é quando a pessoa tem uma secreção purulenta, uma coleção de pus, que ali vai destruindo o osso, a pele, aí cria um orifíciozinho e fica drenando pus. Pode ser de um dente, pode ser aqui também. Então, essa região aqui, ó, do ouvido, ela tem uma comunicação aqui com o antromastoide, que é essa região que contém só ar, mas que quando está inflamado pode alojar pus também. Essa parede anterior, que seria aqui na frente, ó, ela vai ter, aqui você vai ver o músculo tensor do tímpano, você vai ver a tuba auditiva, e aqui também tem aqui a artéria carótida interna, que ela está dentro de um canalzinho, de um orifício ósseo, que é o canal carótico, que fica no osso temporal também. Então, tudo isso fica mais aqui na frente, ó. Mais aqui, o que é que tem aqui mais na frente? Tem a tuba auditiva, que vem aqui para o nariz, para a nasofaringe. Vai ter também o músculo e vai ter a artéria carótida interna. A artéria carótida interna, já falei, ela é a artéria que irriga o cérebro. Lesão nela pode causar até a morte. Às vezes a pessoa tem um acidente automobilístico, alguma coisa, e o ouvido começa a sangrar muito, pode ser uma lesão nessa artéria e pode determinar óbito. Assim, pós-acidente automobilístico, a pessoa chega no hospital sangrando muito aqui no ouvido. Opa, já é um sinal de alerta, né? Já vai direto. Claro que não é aquele sangramento sangrou um pouquinho, tu apertou, estancou, parou, tudo bem. Não tem problema nenhum. É aquele sangramento mesmo, assim, em jorro, que saindo sangue aqui. Acontece, assim, muito caso. Aconteceu até um caso aqui de um jornalista aqui em Teresina, que ele teve um acidente automobilístico. Bem ali na Avenida Maranhão, tem umas carnaúbas. Aí ele vinha no carro, bateu, começou esse sangramento no ouvido, mas levantou, tudo bem, foi em casa tomar um banho. Ele morava em Timon, ele deu para passar-lhe a ponte. E ele morreu em casa no banheiro, disse que ele tomando banho aqui, já caiu, porque ó, começou a sangrar aqui, o sangue, em vez de ir lá para o cérebro, começou a escorrer. E aí pronto, o cérebro, né, morte cerebral é bem rápida. Então, é o que tem aí em torno do ouvido. Essa parede superior se chama teto ou tegmento timpânico. É o tegmento do timpânico, é o teto, é a parede de cima. Aqui em cima já tem a fossa craniana média, aqui em cima já tem o cérebro mesmo. É como se fosse só uma barrazinha de osso assim que separa o cérebro em cima e o ouvido embaixo. O assoalho, essa parede aqui inferior, nessa região aqui vai passar a veia jugular interna. Por isso, essa barrazinha de osso aqui, ó, é chamada de parede jugular. Às vezes a pessoa tem também uma fratura, aí faz uma tomografia, uma ressonância, aparece fraturada. Fraturou a parede jugular do ouvido. Então, essa paredezinha bem embaixo, e ela tem esse nome de jugular porque ela está associada à veia jugular interna. Parede lateral é a própria membrana timpânica. Ó, o ouvido médio, aqui nessa imagem aqui, é isso aqui, ó. Aqui é o meato acústico externo. Essa linhazinha aqui é a membrana timpânica, martelo, bigorna, estribo, que é a tuba auditiva. E aqui externamente, né, lateralmente, tem a membrana timpânica. E aqui, medialmente,
ela vai ter algumas estruturas já voltadas para o ouvido interno. Se eu estiver dentro da membrana, dentro da cavidade timpânica e olhar para dentro, aí eu vou ver isso aqui, ó, desse jeito. Enquanto que essa parede lateral ela é bem regular, assim, lisinha, porque é a membrana timpânica, essa parede medial ela é toda irregular. Essa bolinha que tem aqui, essa elevação, se chama promontório. O nome dela é o promontório. Esse nome que tem aquela pontinha lá do saco, né? O promontório. Aqui vai passar, esse nervo passando aqui dentro do ouvido é o nervo facial. Aí ele passa aqui formando essa elevaçãozinha. Essa elevação é a proeminência do canal facial. O canal que passa o nervo facial. E tem essas duas janelas aqui. O que são essas janelas? Ó, nessa figura aqui, pessoal, que vocês estão vendo aqui assim amarronzado é o osso, né? O osso temporal. Só que o osso aqui, ele se interrompe aqui e ele fica interrompido aqui. Aí essas duas aberturazinhas a gente chama de janela. Essa aqui, que eu mostrei aqui, é a janela da cóclea, porque o nome dessa estrutura aqui é a cóclea. Então, isso aqui é a janela da cóclea. A janela da cóclea, ela também é chamada de janela redonda, e ela é fechada só por uma membranazinha bem fininha, parecida assim com o tímpano, que a gente chama de membrana secundária do tímpano. Essa outra abertura aqui, ela se chama de janela do vestíbulo. Esse aqui eu vou mostrar mais na frente, isso aqui, essa região aqui a gente chama de vestíbulo. Então, isso aqui é a janela do vestíbulo. Ela também se chama janela oval, e a janela oval, ela é fechada pela base do estribo. Então, o que é que fecha a janela oval? É a base do estribo. O que é que chama a janela, o que é que fecha a janela redonda? A membrana secundária do tímpano. O que são as janelas? Separando o ouvido médio do ouvido interno, tem osso, mas o osso tem 2 buraquinhos. Aí, esses 2 buraquinhos são as 2 janelas. Isso é importante porque quando esses ossozinhos aqui vibram, como aqui não tem assim osso direto, já vai estar em contato com o líquido e esse líquido já vai vibrar também. Então, são as 2 janelas. A gente vai falar sobre essas janelas mais aqui na frente. Então, as 2 janelas, do vestíbulo e da cóclea, elas ficam entre o ouvido médio e o ouvido interno. E a membrana timpânica, elas ficam entre o ouvido externo e o ouvido médio. Mas o ouvido interno, como ele tem essa morfologia complexa, ele é cheio de voltas e caracol, ele se chama labirinto. Então, o labirinto é o ouvido interno. Só que ele tem uma parte óssea, que é que você está vendo de marrom, e ele tem uma parte molinha lá dentro, que você está vendo em azul. Essa parte molinha, a gente chama de labirinto membranoso. E a parte óssea é o labirinto ósseo. Então, o que você está vendo de marrom nessa figura é o labirinto ósseo. O que você está vendo em azul é o labirinto membranoso. Só que o labirinto membranoso, ele é oco e dentro dele tem um líquido que é a endolinfa. E entre o labirinto membranoso e o labirinto ósseo, onde você está vendo aí de branco, tem um outro líquido que se chama perilinfa. Então, no ouvido tem 2 líquidos. Um líquido dentro do labirinto membranoso, então eu chamo de endolinfa, e outro fora do labirinto membranoso, que é a perilinfa. E a perilinfa, ela fica entre o labirinto ósseo membranoso e ela não deixa que o labirinto membranoso desce, encoste aqui. É como se ele ficasse flutuando ali, ele não desce, não encosta no labirinto ósseo. E esses 2 líquidos, eles são indispensáveis para a audição e para o equilíbrio. A labirintite é a inflamação do labirinto. Aí, como eu falei, você fica tonto, porque você não perde. Ó, o que é o equilíbrio? Porque vocês vão estudar muito no Monte questão do equilíbrio, né? Depende do cerebelo. O cerebelo é quem também. Esse mecanismo do equilíbrio ele envolve o ouvido, o cerebelo e o cérebro. É uma cadeia neuronal que vai integrar tudo isso aí. E o equilíbrio tem a parte sensitiva do equilíbrio e a parte motora do equilíbrio. Então, às vezes, eu estou aqui paradinha, mas eu estou tonto. Então, a parte sensitiva tá, né, foi afetada. E, às vezes, eu estou assim, capengando mesmo, né?
Então, quer dizer, a parte motora também foi atingida. Então, sim, ó, toda vez que eu balanço minha cabeça, esse líquido balança também. Aí balancei aqui a minha cabeça, andei de cavalo, andei de carro, alguma coisa, estou balançando, esse líquido ele já está o tempo todo estimulando os receptores do ouvido, eles vão mandando informação para o cerebelo manda para o cérebro e você fica aqui na posição, né, em equilíbrio, sem estar tonto. Se isso aí existe um desequilíbrio disso aí vem a tontura, vestigem. Professora? Sim. É que nem girar várias vezes para um sentido e parar de uma vez. Aí, meu amigo, cai na mesma hora. Aí você não tem aquele negócio, a gente roda. Aí o líquido rodando. Aí você parou. O líquido ainda não parou, não. O líquido ainda continua rodando. Aí você não sabe. Teu cérebro fica doido, gente. O líquido parou e o corpo... Então, até na neuroanatomia a gente faz, né? A gente compara com você botar uma água num balde, roda. Aí para o balde, mas a água não parou ainda, não. A água está lá parando. Né? A água está rodando. Então, é mais ou menos isso aí. Por isso é que você fica tonto quando você roda muito. E o neurologista, ele tem uma série de testes para testar isso aí. Né? Às vezes ele bota o paciente na cadeira, aí fica rodando, vê a posição do olho, bota uma águazinha quente aqui para ver, né? O neurologista faz uma série de pesquisas para ver, né? Assim, estudar essa parte aí do labirinto, ver alguma lesão. Enfim, e nessa terceira figura aqui, mostra aqui, ó, a cavidade craniana, né, para você entender aqui a posição do ouvido interno dentro da cavidade craniana. O osso temporal aqui em cima, ele parece uma pedra. Aí a gente chama parte petrosa do temporal. Então, o ouvido interno, ele se localiza na parte petrosa do temporal. Já aqui próximo, né, ao cérebro, ao cerebelo. Aqui atrás vai ter o cerebelo, aqui em cima vai estar o cérebro. Então, sim. Onde é que é a mesma localização do ouvido interno? Por favor, repita. É parte petrosa do osso temporal. Ah, tá, obrigada. Isso aqui que você está vendo em azul é o labirinto ósseo. E aqui é o osso temporal. Esse aqui é o occipital, temporal, esfenoide. Todas as estruturas do ouvido se localizam no osso temporal, tudo. Então, dentro do ouvido tem dois líquidos, que são a endolinfa e a perilinfa. A endolinfa, ela fica aqui dentro dessa estrutura azul, que é o labirinto membranoso, né? Dentro do labirinto membranoso. A endolinfa, ela ocupa o labirinto membranoso, mas em algumas situações, por exemplo, em uma inflamação, pode aumentar esse líquido. Quando esse líquido aumenta, ele vai ser drenado através desse canalzinho aqui, que é o ducto endolinfático, para dentro desse sacozinho aqui, que é o saco endolinfático. Só que em algumas situações inflamatórias, infecciosas, ou mesmo uma condição crônica, esse líquido fica aumentando, e esse sacozinho ele não tem mais para onde se expandir. Aí esse líquido fica comprimindo tanto os receptores, apertando os receptores, que pode provocar degeneração dos receptores. E isso é uma doença de Meniere, que é tratada, estudada lá pelo otorrino. Então, é o aumento anormal da endolinfa, e esse aumento, comprimindo os receptores, pode destruir os receptores de audição, e a pessoa vai diminuir a acuidade auditiva, né, a percepção auditiva. Já a perilinfa é um outro líquido que ele fica aqui onde você está vendo em branco, entre o labirinto membranoso e o labirinto ósseo. Ele também pode aumentar, né, em situações patológicas. Quando a perilinfa aumenta em quantidade, ela também vai ser drenada por esse outro canalzinho aqui, que se chama ducto perilinfático. O ducto perilinfático, ele vai terminar não em um saco, uma estrutura, digamos assim, limitada. Ele vai terminar no espaço subaracnoide. O Monte falou sobre as meninges na aula passada. Então, em torno do encéfalo tem 3 meninges, que são a aracnoide, a pia mater e a dura mater. Aí, essa linhazinha branca que você está vendo aqui, ó, isso aqui é a dura mater.
A duramata é como se fosse um tecido bem duro, revestindo. E a pia mata e a aracnoide são membranazinha finazinha. A aracnoide, ela tem esse nome porque parece ter de aranha, bem molezinha. E esse líquido perilinfático, quando ele é produzido em excesso, ele vai lá para o espaço subaracnoide. Só que o espaço subaracnoide é um espaço grande, vai desde aqui até, né, o canal sacral, tudo. Então, não tem assim, nenhuma doença associada ao aumento da perilinfa. A doença é associada ao aumento da endolinfa. Mas o labirinto ósseo, voltando aqui para o labirinto ósseo, ele tem esse aspecto aqui, ele é formado por 3 estruturas. Essa estrutura que parece um caracol é a cóclea. Essa parte aqui do meio é o vestíbulo. E esses canaizinhos aqui, que ele não é um canal, um círculo completo, é só um semicírculo, são os canais semicirculares. Então, o que é que forma o labirinto ósseo? É a cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares. Lembra daquelas 2 janelazinhas que eu falei? Ou elas aqui, ó. Essa aqui é a janela da cóclea e essa aqui é a janela do vestíbulo. Hã? Ah, pronto. Ó, essa aqui é a janela do vestíbulo e essa aqui, esse buraquinho aqui é a janela da cóclea. Isso é a cóclea e aqui no meio é o vestíbulo. E aqui são os canais semicirculares. Ó, a posição deles aqui no crânio: cóclea, vestíbulo, canais semicirculares. Os canais semicirculares, eles são 3. Aí eles são chamados canal semicircular posterior, esse aqui, canal semicircular lateral, canal semicircular superior. Esse aqui tem livro que chama superior, tem livro que chama anterior. Tanto faz. Então, canal semicircular superior, lateral e posterior. Não, lateral e posterior. Esses canais semicirculares, eles são os 3 perpendiculares entre si. É como se um estivesse nessa posição, o outro nesse e o outro assim, ó. Eles são os 3 perpendiculares entre si. E eles vão captar a posição da cabeça nas 3 dimensões, né? Antero-posterior, lateral e superinferior. E dentro deles se localizam receptores do equilíbrio. Na cóclea tem receptor da audição. E no vestíbulo e nos canais semicirculares tem receptor do equilíbrio. A cóclea, ela tem umas regiõezinhas. A cóclea, você vai imaginar a cóclea, imaginando, isso aqui é complicado de explicar, mas você vai imaginar um parafuso. Um parafuso. É como se fosse um parafuso que ele dá 2 voltas e meia. 1, 2 e meia. E é como se o centro daquele parafuso, imagina um parafuso mesmo, de torcer. É como se o centro do parafuso a gente chama de modíulo. Aí tem umas espirais assim envolvendo ele, e lá em cima se chama helicotrema. Deixa eu ver se tem outra figura. Olha, é como se ele fosse isso aqui, ó. Então ele vai dar assim, essas voltinhas, o centro dele é o modíulo, lá no topo é o helicotrema, e essa rampa aqui, como ela tem uma estrutura dentro, vão ser 2 rampas que vão envolvendo assim, aqui. É uma rampa vestibular e uma rampa coclear. É a estrutura dele. Mas dentro da cóclea existe uma estrutura membranosa. Tá aqui, ó, a cóclea ela tem esse aspecto aqui, ó, isso que eu falei, assim, parece um parafuso. Aí tem aqui essa estrutura, aqui dentro é o modíulo, lá em cima é a helicotrema, e essa espiral óssea, ela vai separar em 2 rampas, e essas rampas, elas só se encontram lá no helicotrema. E o líquido, a perilinfa, ela fica arrodeando isso aí, ó. Aí, quando esse líquido balança e ele fica envolvendo isso aí, ele vai estimular os receptores que tem aí dentro. É aqui. É porque, na verdade, são 2 rampas completamente separadas. Elas vão se envolvendo, arrodeando separado. Aí, lá em cima, elas se encontram. Aí, onde se encontram as 2 rampas, lá no ápice, é o helicotrema.
Bem, mas isso aí, assim, são detalhes, né? Quem de vocês forem fazer otorrina, aí, meu amigo, física, vocês vão ter a física aí desse líquido envolvendo, não sei o que, aí é complicado. Oftalmo e otorrina estuda muita física, né? Sim, física. Isso aí é puramente mecânico. Bem, mas então, a gente estudou o labirinto ósseo. Né? O labirinto ósseo são 3 estruturas: cóclea, vestíbulo, canais semicirculares. Aí, dentro do labirinto ósseo, tem o labirinto membranoso, que o labirinto membranoso tem mais estruturas. Porque dentro do vestíbulo, o vestíbulo é como se fosse uma caixinha, e dentro do vestíbulo tem a mácula, tem o sacro, tem os ductos. Então, isso aqui é que são as estruturas do labirinto membranoso. Os ductos semicirculares, eles estão dentro, porque são termos que, para o aluno, às vezes não tem esse significado, mas quando eu falo canal, é osso. Quando eu falo ducto, é uma membranazinha. Então, dentro de cada canal, vai ter um ducto correspondente. Então, tem os canais semicirculares, labirinto ósseo. Tem os ductos semicirculares, labirinto membranoso. E os ductos semicirculares, eles aqui próximo dessa estrutura aqui que se chama o trículo, eles são assim mais dilatados. Você está vendo que ele é dilatadozinho? Essa dilatação aqui são as ampolas. E dentro das ampolas é que tem os receptores da audição, que são chamados de crista ampular, que já é histologia isso aí. Então, você só vê no microscópio a crista ampular. São os receptores do equilíbrio que estão dentro da ampola dos ductos semicirculares. Essa região aqui, essa caixinha aqui no meio, é o vestíbulo. Dentro do vestíbulo tem o utrículo, tem o sáculo. No utrículo e no sáculo também tem receptores do equilíbrio, que eles são chamados de mácula. Dentro do utrículo tem a mácula do utrículo. Dentro do sáculo tem a mácula do sáculo. Também tudo isso aí é histologia. Então, os receptores da audição, do equilíbrio estão no vestíbulo e nos canais semicirculares. Mais precisamente, a crista ampular, a mácula do sáculo e a mácula do utrículo. Dentro da cóclea é osso, mas dentro da cóclea também tem uma estruturazinha igual a ela, só que é o ducto coclear. Aí, dentro do ducto coclear, tem umas células histológicas, microscópicas, que a gente chama de órgão espiral ou órgão de corte, que são os receptores da audição. E essas estruturas, elas ainda se comunicam entre si. O ducto utrículo sacular, o ducto reúnes, porque aqui dentro tem um líquido que ele fica circulando. Então, tudo tem que ter comunicação para esse líquido circular nas estruturas. Tá? Então, né, para finalizar, e como eu falei desde o início, esse finalzinho aí já é histologia e um pouquinho mais de anatomia. A gente vê até olho nu o labirinto ósseo. Agora, o labirinto membranoso, né, lá dentro, aí já é uma estrutura bem menor. E os receptores em si é que a gente não vê, né, que são, na verdade, receptor é uma célula, uma parte da célula, que ela é especializada em receber algum estímulo, em detectar algum estímulo. A audição e o equilíbrio são considerados estímulos mecânicos, porque é uma vibração de um líquido, é uma cor mecânica que vai estimular esses receptores. Bem, considerações funcionais finais, né? No ouvido tem essas duas funções, equilíbrio e audição. O equilíbrio, quais são os receptores do equilíbrio? É a mácula do sáculo, a mácula do utrículo e a crista ampular, que estão dentro do vestíbulo e dos canais semicirculares. Eles vão informar o cérebro a posição e direção da cabeça no espaço. Entende? Estou deitada, levantei. Eles já vão informar, a cabeça dela mudou de posição, ela está em pé agora. Estou andando de cavalo, subindo e descendo. E ele já vai me informando, né? Isso aí, não sei se você fez esse movimento dos olhos no estágio, né? Porque na hora que, por exemplo, se eu estou andando de cavalo e minha cabeça está subindo e descendo, eu estou olhando para um ponto fixo, distante, o meu olho fica se movimentando também em direção contrária. Minha cabeça subiu um pouquinho e meu olho desceu. Para te manter fixo em algum ponto.
E quando você tem alguma lesão desse mecanismo, o teu olho começa a movimentar assim espontaneamente, que é o nistagmo. E que esses exames aí eles são feitos exatamente para ver isso. Então, distúrbio, né, lesão nesse aparelho aí de equilíbrio, ele vai determinar vertigem e perda do sentido de posição. Então, você vai ficar tonto, vertigem. Já a audição, o receptor é o órgão espiral que está dentro da cóclea. E distúrbios pode determinar surdez, assim, né, o extremo, mas normalmente vai diminuir o poder auditivo, a pessoa fica ouvindo menos e pode culminar em uma surdez. O nervo responsável por conduzir esse impulso relacionado tanto com a audição como com o equilíbrio é o nervo vestíbulo coclear. É o 8º par de nervo craniano, ele vai entrar aqui no ouvido, ele se origina lá, vocês vão estudar com Monte Filho, na transição do bulbo com a ponte, que é no sulco bulbo pontino. Aí ele entra no ouvido através do meato acústico interno. Aqui é o meato acústico externo, e lá dentro é o meato acústico interno. No meato acústico interno vai entrar o nervo vestíbulo coclear, vai entrar o facial, que vai dar uma volta no ouvido e vai sair pelo forame estilomastoideo. Depois vocês vão rever isso aí da anatomia 1. E vai entrar aí também uma artériazinha que vai irrigar o ouvido, que se chama artéria do labirinto. Lembra que vocês estudaram isso aí? O que é que passa no meato acústico interno? É o nervo vestíbulo coclear, é o nervo facial e a artéria do labirinto. A artéria do labirinto, ela vai levar o sangue oxigenado aí para essas estruturas, vai irrigar essas estruturas. E dentro do ouvido, o nervo vestíbulo coclear se divide em dois. A parte vestibular, relacionada com equilíbrio, e a parte coclear, relacionada com audição. Essas correlações clínicas, eu até já falei sobre quase todas elas na verdade, e depois eu vou passar um caso clínico para vocês estudarem alguma delas, fazer o mapa conceitual e depois a gente vai apresentar, tá? Então, essa é o inalcinis da anatomia visceral, e agora a gente vai fazer uma revisãozinha. A gente vai fazer uma revisão, vocês vão usar o celular, e eu vou projetar o QR Code, vou imitar aquele lá da computadora, viu? Estou imitando aqui o curso que a gente fez essa semana. Eu vou botar um QR Code, você vai apontar e vai aparecer. Na hora que aparecer, você vai botar o seu nome. E na hora que você entrou, já vai estar contando o tempo, tá? Então, só entra quando você já estiver no ponto de começar. Aí vai ficar contando o tempo. Vai aparecer algumas questões, você vai respondendo, taranã, e vai me enviar. Quem fizer mais questões em menos tempo, vai ganhar um brinde. Vai ganhar chocolate. Olha, dessa vez vai ser chocolate, depois vão ser as canetinhas, aí depois vai ser meio ponto. Tem o hábito. Viu? Hoje os 4 melhores vão ganhar chocolate. Tá? E quem é investigado na sala? Não, é Google Forms. Aí você vai passar parece que são 12 questões. Aí envia. Aí eu vou receber várias. Eu vou ver quem acertou mais em menos tempo. Vamos começar o de casa também, viu? Será que eles conseguem? Sim, né? Sim. Dá para ver pela tela. Pessoal de casa, está no ponto também? Quem saiu para ir para o banheiro? É a chamada. Ô, professora, acabei de sair para ir aqui no banheiro. Pois vamos lá. Vai começar agora. Partiu. Vai pedir o nome, você bota o seu nome. E aí podem responder. Mas pode botar. Só começa a contar o tempo quando você entra. Já conseguiram? A maioria? Deu certo?
Alguém já está no questionário? Já estou terminando, hein, Marcos? Deu não? Professora, meu celular não coisa, não coisa QR Code, não. O que eu faço? Tem como a senhora mandar o link. Aqui também não tá abrindo, não, professora. Vocês têm que Pois baixar um é, app tu aponta a que câmera e não vai. Espera aí, deixa eu sair aqui. Vamos instalar um aplicativo que lê o QR Code. Qualquer app que lê QR Code e código de barra. Todo mundo aqui já foi, vocês? Eu posso tirar essa daí? Mandei no grupo, galera. Ah, pronto. Para quem não tiver leitura. Aqui no grupo. Esse que está aqui no grupo. Eu não entrei lá, porque se eu entrasse, ele está aberto no meu, já com o gabarito. Aí eu... Vamos lá, não, porque aí quem pesquisar já vai perder tempo e aí não vai dar tempo. Olha, por incrível que pareça, tem gente que já mandou a resposta. Ah, você já mandou? Foi você? 2 já mandaram. É tempo e... Pois é, porque ele tem um tempo, só são 5 minutos, aí eu desabilito. Não, aí se forem pesquisar demais, vai estar tudo. A chamada está laboratório. Contou. Pois é, olha, agora é o tempo. Gente, é 5 minutos. Em 5 minutos ele termina, viu? Eita, vamos pro laboratório. Tá na hora. Tirar print. Hã? Tirar print para na prova usar. Mas ainda vai, a gente vai fazer muita coisa. Hoje ainda vai ter socratismo, português. Tem que ser muito print. Se vocês forem fazer cada questão, o print que é um... Sim, pois é, eu digo, meu Deus, Aí vocês organizam, anatomia 1, neuroanatomia, Cada um se vira. Vamos lá, 1 minuto. Dezenove respostas, quase todo mundo já mandou. Pois é, o Marcos de Deus foi o primeiro, a Letícia, segundo,
Pois é, deixa eu ir vendo logo aqui o número. 10, 6, 8, 7, 8, 10, 6, 12. Eita! Não. Ah, mas é quem tem que levar em consideração o tempo também. Pronto, terminou. Terminou o tempo. Professora, o árbitro só bota e fala, né? É. Chocolatinho. Ele tem um lugar de informação, né? Tem. Pois é. Ele é bom. Pois é, até o que eu falei, ele é considerado o melhor, só bota, né? Agora tem aquela dificuldade de ser 3 volumes, ser imenso, ser mais caro. Ah, mas você tem. Ah, então não é a edição nova. A edição nova são 3, ainda tem o encarte. Pois é, a edição nova são 3 e um encarte de música. Gente, ó, vamos lá. Então, computando aqui, computação geral. Acertaram 12. Deixa eu ver se só foi a Ludmila. 12, a Ludmila. Pois é, mas a Ludmila teve uma consultazinha aí, já foi, mas ela já caiu um pouco. É o seguinte, pronto. A Ludmila, deixa eu ver, deixa eu ir logo até o final para eu ver todo mundo. 2, 5, 11. Mas aí já foi muito tempo. Vamos lá, a Ludmila vai ganhar porque foi a que acertou tudo. Aí depois o Marcos vai ganhar porque acertou quase tudo e foi primeiro. O Luiz vai ganhar porque acertou quase tudo e foi o segundo a enviar. E deixa eu ver quem. E a Vivian vai ganhar porque acertou 11, mas demorou demais. Pronto, Ludmila, Marcos, Luiz e Vivian. Eu vou comer o teu, Vitor. Ele me canetinha acabou. Não, foi olha. Ele usou até a baixinha. Pois vai ter canetinho. Ele usou até a baixinha. Ah, mas eu nunca consigo acabar outra vez. Eu perco, empresto, o povo leva. A coisinha de tinta dela é assim, ó. Ai, que Tira aí pra querer Mesmo botar. assim, eu vejo. É pequenininha. quer dizer que é fake news. Gente, pois vamos lá pro laboratório, todo mundo.